Um dos objetivos da reforma tributária é baixar a sonegação de impostos com alguns gatilhos que ninguém que está lá fora conseguiu entender ainda. O período de testes, ele inclusive serve para definir essa alíquota. Perfeito, né? Perfeito, exatamente. A gente não tem a alíquota definida, o período de teste vai ser exatamente para avaliar. Por quê? Mas tem um PL 108 que inclusive traz no texto que uma multa para quem cancela a nota fiscal. Você vê o tamanho da importância que a nota fiscal vai assumir. Aquela máxima, ela sempre volta à tona, né? O Brasil não é para amadores nem para gringos. Então, eu acho que a longo prazo... Você é um cara otimista a longo prazo. A longo prazo, sim. Longuíssimo prazo. Legal. Agora, a pergunta que fica, que eu não tenho a resposta é: quem sobreviverá ao longo prazo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, esse que já é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador, para você aí que é contadora. Antes de mais nada, muito obrigado para você que toda quarta-feira está acompanhando aqui os novos episódios do Mooncast. A gente está construindo uma audiência fiel que toda quarta-feira acompanha o convidado da vez, certo? E você que já sabe da qualidade do nosso programa, deixa o teu like aqui já no início, para você não esquecer. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, a maior assessoria de marketing e vendas para contadores do país. São mais de 500, ou melhor, são aproximadamente 500 escritórios de contabilidade em mais de 22 estados no Brasil inteiro. Esse ano a gente gerou aí R$492 mil em novos negócios para contadores através da nossa assessoria. Daqui a pouco batendo os 500 mil aí. E vai ser um marco, né? Quer dizer o seguinte, né? Vamos imaginar que daí 70% é receita fixa. Então no ano que vem vai ser aproximadamente R$4 milhões que os nossos clientes vão faturar a partir de leads gerados através da internet. Então convido você a conhecer a gente aí, caso você não conheça, tá certo? E a gente vai dar sequência nesse programa de hoje a uma playlist que eu estou montando aqui, a partir dos contatos que eu conheço, que eu não manjo nada desse assunto, né? Mas eu tô chamando as pessoas que manjam para falar sobre um tema que vai impactar a nível nacional todo empresário. A gente está falando de reforma tributária. E hoje eu recebo aqui o Vitor... Como que fala? Vitor Molotchenko? Vitor Molotchenko. Molotchenko, o cara é muito chique. Irmão, muito obrigado, Mateus, por ter vindo aqui hoje. Uma honra estar aqui nessa mesa que tantas pessoas ilustres já passaram, inclusive cara, com apresentador e hoster ilustre como você. Pois é, você viu, cara, a gente tá aqui fazendo cerimônia, mas a gente já se conhece há muitos anos, né? Já, verdade. Já tem aí uns 4 anos, pelo menos. Por aí, né? Por aí. E o Vitor, cara, o Vitor é elegante. Ó, mostra o Vitor aí, deixa eu ver o Vitor aí na câmera. Ó como o cara tá elegante, de preto, nossa, tá. Dizem que o preto emagrece, né? O homem tá bonito, o homem tá bonito. Vitor, cara, muito prazer ter você aqui, muito obrigado pela disponibilidade, pelo convite, cara. Valeu pelo mesmo. tempo. Eu sei que você tá estudando pra caramba esse assunto que a gente vai falar hoje, mas você é um empresário de contabilidade muito bem sucedido, né? E um cara Obrigado. Que eu gosto da forma como você se comunica, simples, objetiva, direta, na lata, e é mais ou menos a forma que eu também gosto de me comunicar. Então acho que a gente vai ter aqui um episódio bem bacana, bem rico pra você aí, que tem uma empresa de contabilidade. Só pra gente botar todo mundo na mesma página, Vitor, quem que é você? Quem que é o Ibrage? Explica um pouco pra galera aí. O Ibrage, boa. Meu nome é Vitor Molotchenko, pra você guardar. De onde vem o Molotchenko? A minha família veio da Ucrânia. Ucrânia, entendi. E aí eu tenho esse jeitinho meigo e direto de ser. Porque tem um pezinho. Eu sou uma boa mistura de ucranianos com alemães. Nossa senhora. Dois povos bem cascadura. Sim. Eu sou o marido da Isley, doutora Isley. Legal. Pai da Cecília e do Vitinho. Fundador do Ibrage, fundador e um dos diretores, né? O Ibrage foi fundado em 2008, então a gente está caminhando aí para 18 anos, completar a maioridade. E a gente trabalha, hoje, a maioria dos nossos clientes fazem parte aí, atuam na área de comunicação. Então são profissionais de publicidade, marketing, produção de filmes, então a gente vem fazendo um trabalho nessa área, embora a gente também atenda outros, como médicos, arquitetos e aí algumas outras coisas. Não temos preconceito. Legal. Em geral, prestadores de serviços. Em geral, prestadores de serviço, pequenos comércios e como a gente atende muita gente da área de comunicação, né, publicitário, gosta de inventar uma moda e tal, e gosta de abrir bar também. Então a gente atende alguns bares também, porque a galera, às vezes, alguns cansaram da área de publicidade e resolveram abrir bar, então a gente atende alguns bares também.
E é isso. Eu entendo eles. Mas... Cara, quantos clientes você tem na tua base, mais ou menos? Cara, hoje a gente tá com aproximadamente 1.750 clientes na base. 1.750 clientes na base. A gente tem... a gente passou por um processo interessante esse ano, né? De não sei, né? Uma nome que talvez seja reciclagem de base, talvez, que a gente conseguiu, a gente não teve um aumento muito significativo no número de clientes, mas a gente conseguiu aumentar o nosso ticket médio. Então a gente meio que deu uma mudada nessa questão e era um dos nossos objetivos, né, para 2025. A gente sempre bateu muito crescimento, quantidade de cliente, crescimento, quantidade de cliente. E aí a gente, as portas da maior mudança dos últimos 60 anos no mercado tributário e de contabilidade, a gente optou por mudar um pouco o perfil de cliente e, consequentemente, o ticket médio. Então, a gente conseguiu avançar bastante em faturamento nesse ano e não necessariamente na quantidade de clientes. Né? E a gente mira aí, a nossa meta para o ano que vem é fechar 2026 com 1 milhão de faturamento mensal. Top, cara, impressionante. E precisamos da ajuda de vocês. Hein? É isso aí, cheirando lead pra caceta de orgânico. Escreve aí contabilidade pra agência de marketing, acho que vai aparecer Ibrage aí no primeiro lugar no Exato. Google orgânico. E outra, assim, foi legal você ter falado isso só pra fazer um complemento, tá? Aí, eu não sei se atropelar um pouco do assunto para falar de marketing, exclusivamente marketing digital. Que nem você falou, a gente começou um trabalho já há bastante tempo, né? Deve ter uns 3 anos e meio, 4. Uns 3, eu acho que mais forte aí, a gente começou com a reestruturação do site e tal, sim. E depois acho que essa parte dos conteúdos e tal, acho que uns 2 anos e meio, talvez, provavelmente. Né? E impressionante como é um processo, que nem o Mano Brown diz, né? O barato é louco e o processo é lento. Então, assim, foi um processo que foi devagarzinho, e hoje é impressionante como a gente recebe lead orgânico sem fazer necessariamente as campanhas incentivadas, etc e tal. Então, a gente, na Monflag, nosso carro-chefe acaba sendo muito a performance, até em função da ansiedade do empresário hoje, mas o orgânico ele é muito bom, barateia o CAC. E, cara, sem contar que você tem um fator de marca, né? Sim. Então você fala o seguinte, olha, eu atendo profissionais de comunicação, o cara da comunicação pesquisar contabilidade pro segmento dele, isso tá na primeira posição orgânica. Isso é foda, para fins de marca também, entendeu? Que aí você vai cercando esse seu segmento em diversos lados, né? Exatamente. Então é muito bom. Quantas pessoas estão na base lá? Quantos caras trabalham com você aí no Ibrage? Hoje na equipe, a gente tem hoje... A equipe conta com 30 pessoas. 30 pessoas. A gente tem um externo, a gente tem a Yasmin que está aqui também, que é externa, que está cuidando da nossa parte de redes sociais também. Legal. Tem um contato direto com vocês lá. Sim. Então, vamos colocar aí, junto com esses 2 externos, 32 pessoas. Legal. Contando com os 2 sócios, né? Muito bom. Não, excelente, cara. Ou seja, um escritório bem acima da média, né? Aquilo que eu tava falando. E aí, uma pergunta... É pauleira, né? Porque pauleira, pouca gente para bastante cliente. Eu sei que é. Não, é pauleira tudo, né? Tem que ter um processo bem automatizado. Tem cliente que tá falando agora reforma. Aí tem gente, contratação, então a gente sabe que não é mole. E você tem um escritório muito acima da média. Quantos anos você tá no mercado contábil, Vitor? Então, eu já vai fazer 18 anos agora, o ano que vem. 18 aí, o Ibrage. E você, Vitor? 18 anos. 18 anos também, tá certo. Quando eu vou fazer palestras, me convidam para fazer palestra lá, nos encontros e tal. Eu sempre brinco, né, que eu sou diferente da maioria das pessoas, né? Porque, na verdade, o Ibrage... Não é que o Ibrage existe porque eu sou contador. Legal. É o contrário. Eu sou contador porque o Ibrage começou a existir. Entendi. Né? Então, o meu sócio, o Nando, ele é da contabilidade, a família dele tem um outro escritório bem tradicional, desde comecinho dos anos 80, e a gente começou meio que na base da parceria, né? Então, eles cuidavam mais da parte operacional e eu cuidava mais da parte comercial, financeira, relacionamento, administrativo e tal. E aí a gente foi crescendo, e aí eu virei contador, porque a empresa cresceu. Então, na verdade, foi processo inverso.
Então eu tô no mercado desde que o Ibrad nasceu. Legal, bacana. Atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Tem um outlier aí. Me diz uma coisa, nesses 18 anos de mercado contábil, a pergunta clássica aqui do podcast é essa, né, pra gente começar o papo. Nesses 18 anos, o que tu aprendeu no mercado contábil, na cadeira de empresário contábil, que se você estivesse no mercado, por exemplo, de comunicação, você não aprenderia, no mercado de saúde, você não aprenderia, no mercado de indústria, você não aprenderia, mas como empresário contábil, esses 18 anos te proporcionaram tarará, tarará, tarará. Boa pergunta. Com toda a humildade aqui, né? Porque eu não atuei nas outras áreas, então é difícil falar das outras áreas, mas assim, o que eu aprendi atuando com o escritório de contabilidade, nesse mercado de contabilidade, são duas coisas extremamente antagônicas. Legal. Tá? Primeiro, as pessoas importam acima de tudo, né? Okay. Porque sem pessoa você não entrega, né? E a tecnologia importa abaixo das pessoas. Então, as pessoas e a tecnologia, né? E muita gente tem, e a gente passou por esse processo também. Tecnologia, vamos sabotar, porque quando tiver tecnologia não vai precisar de gente aqui. Não, a gente vai precisar, com certeza. Talvez não fazendo a mesma coisa, mas né, com certeza com a experiência. E acho que o extra aí, né, tipo, essas duas coisas são importantes, que eu aprendi como empresário da contabilidade. O que eu aprendi e trago isso para mim e está sendo muito importante nesse momento, nas portas desse processo brutal de mudança que a gente vai ter, é que você precisa ter humildade de coração e humildade intelectual para reconhecer que você nunca vai saber tudo. Sim, né? Porque as coisas mudam o tempo todo. Então é sempre uma exceção normativa diferente, é uma resolução do Comitê Gestor do Simples que sai, aí é uma mudança que vai acontecer, por exemplo, que nem a gente tem essa semana, né? O PL 1087 foi sancionado pelo presidente, foi publicado como lei ontem, com a data de quarta, mas foi publicado ontem, e começa a valer daqui a, 40 dias. Né? Então, se você não tiver a humildade para, em vez de ficar xingando quem está lá em Brasília, focar no processo, focar no que vai mudar e poder ajudar o seu cliente com relação a todas essas mudanças, você não consegue sobreviver no mercado de contabilidade. Sim. Muito bom, cara, muito bom. Assim, eu lembro que a gente conversou pouco tempo atrás, no encontro do Leandro Bueno. Eu lembro que estava rolando uma discussão lá sobre reforma tributária. Eu lembro de perguntar para você, Vitor. Assim, o Vitor, a gente conversa muito até na informalidade, né? O Vitor, realmente essa parada vai acontecer desse jeito mesmo? Eu sou um cara muito cético, né? Ainda mais quando envolve o governo. Aí que eu viro cético mesmo. Então, será que isso realmente vai acontecer? Sei lá, eu lembro que quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, falava-se tanto de e-social e demorou pra caceta pra acontecer.
aconteceu, mas demorou pra caramba, sabe? Não foi no cronograma que foi pré-estabelecido. Eu lembro de perguntar isso pra vocês e falou, Matheus, que aí foi o momento que realmente caiu minha ficha. Eu acho que foi, caramba, acho que agora ele falou, Matheus, eu fui lá, tava com os caras, não sei o que, cara, essa porra vai acontecer mesmo. E aí, Vitor, volto pra você de novo essa pergunta, né? O que você sabe sobre a reforma tributária? Tudo que tá sendo exposto, até mesmo pela grande mídia e tal, o que é mais factível? O que é também drama? Dá uma visão geral sobre a sua ótica desse assunto. Cara, assim, eu lembro muito bem dessa conversa que a gente teve, né? E muita gente era cética com relação ao processo e muita gente continua sendo cética com relação ao processo, e aí não do mercado de contabilidade. Acho que as pessoas do mercado de contabilidade olharam agora e falaram, cara, tem uma lei que vai mudar muita coisa em 40 dias. Os caras estão assim, vamos correr atrás, né? Fudeu. Fudeu, cara. Parece... é difícil falar pra mim porque eu não assisti o filme, mas quem assistiu diz que é igual aquele Não Olhe Pra Cima, né? Tipo, então... Mas eu assisti aquele outro que... vem vindo um navio, tá todo mundo na praia, assim, o navio vindo em direção da praia, o pessoal fica olhando assim, tem um navio ali, né? Bom, né? De repente o navio vem, estoura na areia. Então, muita gente foi cética, né? Até com relação, assim, cara, é muita tecnologia por parte da Receita Federal e da Serpro para funcionar esse negócio. Então, a gente está falando de algo que vai, por exemplo, o split payment. Cara, se você parar e pensar distante, o que né, vai hoje acontecer com o split payment, você vai falar, cara, pô, como é que a maioria dos contadores fala, pô, mas nem o ECAC fica no ar, como é que o split payment vai funcionar? Pois é. Falei, cara, é simples, a Receita Federal foi esperta, né? Pô, ninguém nunca imaginou que seria possível você pagar imposto através de split payment, concorda? Concordo. Só que, cara, você vai num banco digital hoje, tem banco que já faz split de pagamento. Então, o que a Receita Federal fez? Empurrou pros caras. Falou assim, ó, vai ter split payment. Responsabilidade é de vocês. E aí o setor bancário no Brasil é evoluído pra caceta, né? Pra caramba. E nível, até comparado com o mundo, né? Exato. E aí você começa a casar as coisas, assim, que assim, aí você falou que sai na mídia, né, cara? O que sai na mídia é o seguinte, a melhor coisa que tá saindo para exemplificar o que sai na mídia hoje você pensar numa foto de um iceberg que a gente usa nas nossas palestras, né? Um iceberg, cara, tem uma pontinha lá fora da água e tem um bloco gigantesco para baixo da água. É isso, o que está saindo na mídia é uma pequena parte da ponta do iceberg. Então, assim, porque é muita mudança, é muita coisa que vai acontecer, muda dinâmica, muda estrutura, mexe em fluxo de caixa, mexe em margem de lucro, tem antecipação do pagamento com split payment e tal, e aí você começa a casar as coisas que eu estava falando. Cara, não é à toa que a Receita Federal chegou e botou existe uma declaração hoje financeira, teve aquela polêmica do Pix, né? Todo mundo lembra lá atrás, no começo do ano. Tributar. O Pix vai tributar e não sei o quê, e grava vídeo daqui, não sei, recorde de visualização de deputado federal, do Nicolas Ferreira. Beleza, o governo, deu uma assustada, voltou atrás. Sim. E, cara, todo mundo falou disso lá na virada do ano, mas ninguém falou disso no final de agosto, começo de setembro, quando o governo passou a instrução normativa, a Receita Federal passou a instrução normativa mais carregada do que aquela da virada do ano. E aí ninguém falou nada. Ou seja, o que essa instrução normativa diz que é o que aquela dizia? Falou, cara, agora não tem mais folga para entregar a declaração chamada E-financeira. Para quem não sabe, a E-financeira é uma declaração que os bancos entregavam. A instrução da E-financeira era de 2015, ou não existia Nubank, não existia Banco Inter, não existia... todos os meios de pagamentos digitais não existiam, né? E aí, então, o que os caras olharam? Falou, cara, a instrução normativa de 2015 diz que aquelas instruções tem que entregar a E-financeira. Cara, a gente não existia em 2015, então não vale pra gente. Então, eles refizeram. E aí você começa a casar tudo isso e fala, cara, as informações, elas vão começar a fluir para o mesmo núcleo de informação.
É isso que a Receita Federal está fazendo. Então elas vão cair no mesmo balaio de gato, resumindo. Né? Então, essa aí financeira, e aí empurra a responsabilidade para as instituições bancárias. As instituições bancárias que têm área de tecnologia muito forte, cara, para desenvolver esse negócio que eu te falei, cara, pega um banco aí, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas, cara, tem um banco aqui que se você entrar no coisa, ele faz split de pagamento. O banco faz. Cara, ele vai fazer a mesma coisa com o imposto, né? Então você já tem pagamento splitado hoje. Não é um negócio do outro mundo que você fala, nossa, os caras vão ter que reinventar a roda em 2 anos. Não, já tem. A única diferença é que ele vai ter que direcionar aquele split, em vez de dividir para 2, 3, 4, 5 CNPJs, vai dividir para um CNPJ e para o governo, para a Receita Federal. Sim. É basicamente isso. Então, cara, eu vejo que muita gente não tá vendo a maioria das coisas, tá? E aí, o que todo mundo tá vendo, na verdade? Respondendo aí a sua pergunta, dei a volta ao mundo para responder ela. Que a maioria das pessoas tá vendo que é uma reforma de mudança de impostos. Exato. É o que a maioria tá vendo fora do mercado contábil. O que o mercado contábil, a maioria do mercado contábil tá vendo... É aquele, assim, os céticos são os caras que estão desesperados. Quem está um pouco mais... eu sou um cara extremamente cético também com o governo, então eu tô na sua turma, né? Então eu sou, cara. Só que ninguém entendeu, as pessoas não entenderam que o maior beneficiado da reforma tributária, embora assim, vai ter uma... simplificação, né, etc. Tal. Você vai reduzir muito os cenários de combinações tributárias, sim, etc. e tal. Vai, cara, beleza. Quem vai se beneficiar com isso? Muita gente, né? Muita gente. Você pega hoje empresa grande, multinacional, cara, você pega a área fiscal, contábil lá, tem 350 pessoas trabalhando. Provavelmente o cara vai precisar de 40 e olhe lá. Mas o que as pessoas não entenderam é que o maior beneficiado com todo esse processo é o próprio governo. Né? É o próprio governo. Porque um dos objetivos da reforma tributária é baixar a sonegação de impostos com alguns gatilhos que ninguém que está lá fora conseguiu entender ainda, né? Que a gente pode até falar deles depois. Legal. Polêmicos. Isso é legal. E aí... para você ter ideia, existe uma estimativa de uma redução de sonegação que caia de 600 bilhões para cima para 100 bilhões para baixo. Então, a gente está falando de 500 bilhões de reais. Chega lá em Brasília e fala, galera, é o seguinte, se passar essa parada aqui, vai sobrar 500 bi. O que vocês acham? Cara, assim... Cara, todo mundo, eu lembro até hoje, cara, assim, quando surgiu esse PL 1087, que foi um texto que o governo mandou, né? O Haddad mandou, né? Através do Poder Executivo, através do ministro Haddad, todo mundo, imagina, você acha? Cara, o negócio passou. Provavelmente é a primeira vez na história que aconteceu isso. O texto do governo saiu do governo. Foi pro Congresso, né? Passou na Câmara dos Deputados, a toque de caixa, foi aprovado por unanimidade. Unanimidade. Projeto unânime. Saiu da Câmara, foi pro Senado, chegou no Senado, o Renan Calheiros, né, para aparecer, obviamente, desceu o pau na Câmara dos Deputados, criticou pra caramba, mas o projeto passou a toque de caixa nas comissões do Senado e foi aprovado por unanimidade. Foi muito no rápido, Senado. né? Foi muito rápido e foi tudo unânime. Eu acho que nesse momento uma galera acordou e falou, opa, acho que o jogo tá... Mas assim, eu não sei se você concorda, tá? Mas na minha visão, que é uma visão totalmente inútil nesse sentido, mas eu quero compartilhar. Não. Não, mas é uma visão de leigo, né? Vou corrigir, então, é uma visão de leigo. O que eu entendi dessa PL 1087? Cara, vou fazer uma medida populista que é aumentar lá a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês, se não me engano, algo assim, certo? Então, legal, isso é uma medida populista. Então, o cobertor é pequeno, né? Então, eu cobro de um lado e descobro do outro. Então, para isso, eu vou tributar a distribuição de dividendos a partir de um determinado corte. Sim.
eu vejo uma forma de... eu faço de um lado, corrijo do outro. E aí é o meu ponto de vista, talvez você que está me vendo não concorde. Eu acho que a gente, o brasileiro, o empresário, enfim, ele está cansado de pagar imposto, porque esse imposto ele não volta em formato de benefício muitas vezes para a gente. Então você às vezes que tem sua empresa, você que tem sua empresa de contabilidade, enfim, não importa. Você, apesar de pagar muito imposto, mas normalmente sua escola do seu filho, você acaba ficando mais confortável de botar numa escola privada e não se sente confortável de botar numa escola pública, sabe que a educação vai ser totalmente sucateada. Você não vai consumir o SUS, você vai usar lá o seu convênio, que é um convênio caro. Então, ou seja, tudo aquilo que teoricamente o governo deveria te prover a partir do imposto que ele arrecada, você não consegue ter essa contrapartida, então isso irrita e deixa a gente indignado com razão. Só que em tese, para mim, a tributação da distribuição de lucros, ela não é o maior problema do Brasil, longe disso. O problema é justamente essa contrapartida que não existe. Porque no mundo inteiro, se você pegar muitos lugares, a tributação existe sobre dividendos. Isso não é para ser um problema. O problema é o seguinte, cara, é que a gente só vê imposto, cima de imposto, e não volta nada pra gente em nível de qualidade de vida, em nível de segurança. Cara, olha São Paulo, velho. São Paulo, a gente tá aqui na Avenida Paulista, cara, é a avenida que mais movimenta pessoas na América Latina e você não pode ficar com o celular na mão, cara. Então, assim, essa é a indignação que ela vai para um outro cunho, que eu acho que é onde entra o ponto. E aí a gente acaba, às vezes, na flor da emoção, botando tudo na base da emoção. Mas racionalmente, eu não vejo isso como um problema. Se eu fosse racionalizar a tese, agora, quando você vai para o fato real das paradas, aí muda. Então, esse é o meu ponto de vista. E a reforma, ela vai ter um pouco disso. Ela tem uma teoria muito bonita, mas que quando for para a prática, e esse campo real aqui que eu acabei de colocar, inclusive, da questão do tributo, como é que isso se dá, eu acho que também a gente vai ter aqui alguns conflitos, né, entre tipo, aquilo que é para ser muito bacana, que no dia a dia vai acabar não sendo tão bacana. E é sobre isso que eu quero que a gente fale também. Mas não sei se você concorda com esse meu ponto de vista de leigo, mas é isso que eu acho que irrita a gente, é isso, velho. Bom... eu sei que o Davi já veio aqui, né? E eu tenho aprendido muito com ele também, no grupo lá, que eu faço parte do grupo dele, né? De estudos da reforma tributária. A gente fazia parte do grupo do Lucas Ribeiro, lá da Reut, né? Então a gente estudou bastante esse tema. E o Lucas, ele falou uma coisa uma vez que para mim, eu sempre fui um cara muito revoltado com Brasília, né? Brasília para mim tá vivendo em outro lugar que não é aqui, tá muito desconectado com a realidade do Brasil. E ele falou uma coisa que me doeu no dia, mas depois eu falei, cara, ele tá certo. Ele falou, cara, assim, não interessa, e aí tô falando não do ponto de vista do cidadão, tô falando do ponto de vista do contador, empresário de contabilidade, tá? Aí depois eu vou falar meu ponto de vista como cidadão. Como empresário de contabilidade, cara, não interessa se a lei é boa, se a reforma é boa, se a reforma é justa, se a reforma é injusta. Interessa que ela vai acontecer sim ou não? Sim, ela vai acontecer. Bom, visto que ela vai acontecer, como eu lido com ela? Segundo. E em cima do que eu lido com ela, como eu ajudo o meu cliente a lidar com ela. Esse é o ponto de vista que um empresário contábil tem que ter com relação à reforma. Pragmático, né? Racional, total, zero emoção. Total, zero. E aí, a partir desse momento, ainda bem que foi bem no começo desse processo, eu mudei um pouco a minha perspectiva de olhar para essa questão. Tá? E aí, tô falando da reforma inteira, tá? Deu uma engasgada. A reforma inteira. Bebe água aí. Desliga o microfone. Da reforma inteira. Do ponto de vista Vitor, cidadão, CPF não CNPJ, cara, eu acho que a reforma do consumo ela é injusta para alguns segmentos. A gente estava conversando sobre isso antes. Ela tem uma tendência a simplificar algumas coisas, com certeza, mas ela é injusta para alguns segmentos. E como tudo no Brasil, começou com uma ideia muito boa, que foi se desvirtuando no meio do caminho. Qual era a ideia muito boa? Que é o que os outros países fizeram, tá? Na sua grande maioria. A ideia muito boa era
Cara, existe um imposto único, é uma única alíquota e é isso. Que é o IVA. Qualquer atividade. Isso, beleza. Aí começou briga, já mudou para IVA dual, né? Existe em outros países. Certo. Acho que, se eu não me engano, no Canadá e na Índia, talvez. Eu não me lembro da Índia, mas o Canadá, certeza. Beleza, então já mudamos para a IVA dual. E aí o que acontece? Cara, muita gente cética que ia acontecer. Quando as pessoas viram, e aí quando eu digo pessoas, são setores da economia, viram que isso realmente ia acontecer, aí começou a corrida a Brasília. E aí começaram os lobbies. Me conta um pouco. E aí o que acontece? O que acontece? A alíquota somada dos dois impostos, né, tanto IBS quanto CBS. Então, lembrando aqui, né, para quem não está acompanhando e quem não é do mercado contábil, o CBS substitui PIS e COFINS e o IBS substitui ICMS e ISS e depois o imposto do pecado, que é o imposto seletivo, substitui o IPI. Mas aí a corrida a Brasília começou a acontecer, e o que aconteceu na prática no final é que, com o lobby de alguns setores conseguiram convencer, né, Brasília que a sua importância perante a sociedade deveria receber uma redução da alíquota de imposto. Então você tem hoje diversas combinações de alíquota. Então você tem uma alíquota referência que a gente estima aqui que era para ser 25% a 24% e virou 28%. 28%, né? Mas assim, não é que virou 28%, né? 28% é o que a gente chuta numa estimativa pelo cheiro. Esse período geral de testes, ele inclusive serve para definir essa alíquota. Perfeito, né? Perfeito, exatamente. A gente não tem a alíquota definida, o período de teste vai ser exatamente para avaliar. Por quê? Porque lembra que eu falei no começo, né? Ela visa a neutralidade. Então, teoricamente, não é para aumentar a arrecadação. Por isso que quando eu falei que o governo era o grande beneficiado nesse processo, eu não falei que vai arrecadar mais, embora a gente saiba que vai arrecadar mais, porque a sonegação vai cair. Vai reduzir, então ele vai ter um aproveitamento melhor. Fechado. Mas o que aconteceu? Conforme essas questões foram sendo negociadas, cara, se você está buscando a neutralidade e você vai cobrar menos de alguns setores, por exemplo, não, sem nenhuma crítica e juízo de valor, mas são exemplos, né? Então você tem a área da saúde, você tem advogado, contador. Então, diversas segmentos, né, áreas de atuação vão ter a redução. Então, por exemplo, vai ter redução de 30%. São as 70%. Áreas mais regulamentadas, né, pelo que eu entendi. Isso. Tem isso, não tem? Por exemplo, eventos. Eventos vai ter uma redução de 60% da alíquota referência. Foi uma das últimas que entrou ali e usaram a questão da pandemia, etc e tal. Então, o que acontece? Quando você busca a neutralidade, né, e tem um lugar onde a galera pode consultar quem são esses beneficiados? Tem. Na própria lei 214 tem a relação de empresas que vão ter desconto de 30%, de 40%, de 70%, de 60%, de 70%. E tem uma que vai até ter 100%, que aí é mais relacionado a coisas hospitalares, saúde e tal, algumas coisas ali. Mas, resumindo a história, é que como se busca a neutralidade, como a ideia inicial era ter uma única alíquota para tudo, quando você vai reduzindo algumas áreas, as outras áreas têm que pagar por aquelas áreas que foram reduzidas. Sim. Então foi isso que aconteceu. E aí o que aconteceu é que, vamos facilitar? Vamos. Pô, então vai ter uma única alíquota. Esse é o mote, vai ser super mais simples. Legal. Aí chegam no final, tem várias combinações de alíquotas. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, com as reduções, somando IBS com IBS, lembrando que o CBS com IBS, lembrando que o IBS é estados e municípios, aí os estados e municípios vão poder definir, através de uma lei, a sua própria alíquota dentro de um range, né, um intervalo, então pode ser um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais da alíquota referência e tal. Então a gente vai ter aí aproximadamente umas 33 a 34 mil combinações possíveis de tributação de IBS e CBS. 33 a 34. 33 a 34 mil combinações. Porque você vai ter alíquota referência para algumas atividades,
alíquota com desconto. 33 a 34 mil combinações? 1.000 combinações de alíquotas finais possíveis, juntando IBS e CBS. Caraca, bicho. Isso porque, vamos lá, a gente tem algumas empresas vão pagar a alíquota referência, outras vão pagar com 30%, outras com 40%, e assim, várias com desconto. Então, Entendi, se você somar todas essas com desconto, mais as questões estaduais e municipais, que vão poder, né, por exemplo, então você vai poder ter até 34 mil, 33 e uns quebrados aí, 33 mil combinações possíveis, né? E lembrando que isso, eu estou falando isso de combinações possíveis, porque é uma outra coisa que muita gente aí fora, que não saiu na mídia, quer dizer, deve ter saído, mas não com muita ênfase, é que o imposto IBS, ele muda a dinâmica do ICMS e do ISS com relação ao destino desse imposto, né? Então, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo e presta um serviço para uma empresa no Rio de Janeiro. O ISS que eu pago aqui para São Paulo, Sim, que é sim. onde eu estou. A partir do momento que isso muda para o IBS, eu vou pagar esse IBS lá onde o meu cliente está, né? Então eu vou pagar o IBS lá do Rio de Janeiro. Legal. Então essas são as combinações possíveis, Sim. entendeu? Cara, vamos lá, em resumo da ópera, então a gente pode fazer uma apanhada aqui dizendo que sim, reforma tributária é uma realidade, por tudo que você viu e todas as pessoas que você conversou, é uma realidade, então a gente tem que tirar a emoção de lado aqui e falar o que pode ser feito a partir dela. Matheus, desculpa te cortar, Claro. mas só para finalizar esse assunto, né? Que é com relação ao PL 1087, que dessa semana virou lei. Cara, assim, não existe nenhuma dúvida que a lei que foi criada é grotesca, tá? Não existe nenhuma dúvida. Tanto que existe uma discussão gigantesca. Mas beleza, essa tributação dos lucros e dividendos, que também não é uma tributação de lucros e dividendos, fique claro. As empresas do Simples não podem, porque a lei do Simples, lá no artigo 14, diz que os lucros distribuídos por empresas ME e EPP não são tributados, né? Mas essa lei está dizendo outra coisa, então não poderia, então não sei o quê. Então tem diversas polêmicas. A lei é confusa, inclusive, que foi publicada. Mas ela é uma realidade. Então, assim, eu falei que ia dar minha opinião como CPF. Eu acho o processo muito confuso, muito complicado, principalmente essa parte da renda, como você falou no começo. O apelo eleitoral é absurdo, Claro. né? Porque no Brasil, até a gente fez uma masterclass essa semana para os clientes lá do Ibrage, convidados, sobre a reforma tributária no geral, mas assim, a gente tem um gráfico lá que a gente mostra a porcentagem da população de cada estado que ganha até 5 mil. Cara, e é brutal, assim, cara, é brutal. E beleza, assim, eu sinceramente acho que até que quem ganha abaixo de 10 mil não deveria pagar imposto de renda, porque, cara, tá caro viver no Brasil, né? Sim, então, sim. não deveria pagar. Mas, do jeito que foi feito, obviamente foi mirando a eleição do ano que vem. E Sim, não é à claro, toa que claro. passou Com a velocidade que passou. E por unanimidade. Não teve ninguém que teve coragem de levantar lá e falar, precisamos discutir melhor esse assunto. Não, tipo, cara, não, beleza, porque se eu votar contra, imagina, eu sou o único cara aqui que votei contra uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. O cara vai ser massacrado por todo mundo e esquece a eleição do ano que vem. Então, assim, isso tá no jogo, isso tá na mesa, isso é uma realidade, esse negócio da questão eleitoreira. Mas aí, voltando pro meu lado, o empresário contábil, cara, beleza, é o que é, né? A realidade é o que ela é, não o que a gente gostaria que ela fosse, e temos que lidar com ela. Sim. Quem que perde com a reforma? Quem perde? Quais são os setores que perdem? Quem vai se lascar nessa aí? Se é que a gente pode falar desse jeito. Cara, tem gente que vai se lascar, né? E não é pouca gente. Vamos lá, vamos entender. Quem que tende a sair de uma situação e entrar numa pior? Cara, assim, sendo muito claro, uma das coisas que eu aprendi no processo de estudar a reforma tributária é o seguinte, né? A gente definitivamente, com a reforma tributária e todo o processo que vai acontecer de transição gradual, a gente definitivamente vai acabar
com as fórmulas prontas. Que é o tipo assim, até hoje, por exemplo, eu sou optante pelo Simples Nacional, serviço anexo 3. Cara, eu faturo X, eu pago tanto de imposto e tá tudo certo. A gente vai acabar, isso vai acabar. Essa dinâmica vai acabar. Então, é muito difícil falar especificamente qual setor vai ser afetado. Que, por exemplo, eu posso falar, o setor de serviços vai ser afetado? Vai. Mais que os outros? Mais que os outros. Mas aí você pega, por exemplo, o setor de eventos, que vai ter um desconto de 60%, mas tudo que tem de crédito, cara, não sei. Quem são os fornecedores dessa empresa? Porque isso vai começar a importar por causa da dinâmica de crédito. Sim. Então é difícil falar. Então é provável que, por exemplo, quem tem redução de 60% lá na alíquota de IBS e CBS, talvez até seja beneficiado face a uma tributação no lucro presumido. Não sei. A ver, a depender de tudo. Como eu falei, não existe mais fórmula pronta. O Lucas dizia, né? Tudo que alguém te perguntar e é relacionado à reforma tributária, a resposta agora é depende. Então depende de muita coisa. Mas, a grosso modo, tá? A grosso modo, a reforma tributária beneficia indústrias. Tá. Indústrias serão, em sua grande maioria, beneficiadas pela reforma tributária. Para quem muda pouca coisa, empresas comerciais. E aí eu digo pouca coisa. A padaria, o restaurante. Pouca coisa que eu digo é o seguinte, tá? Quando eu digo área comercial, tipo, uma loja que vende para pessoa física, varejo, exatamente. O B2B, comércio B2B, vai depender muito, né? Porque a gente, observando assim inicialmente, as distribuidoras, talvez não... Bom, assim, é muito prematuro falar, né? Mas talvez nessa cadeia, né, que é o meio de cadeia que a gente chama, né? Você tem a indústria aqui na ponta da cadeia e tem o consumidor final no final da cadeia, mas no meio da cadeia, provavelmente quem está nas etapas anteriores vai olhar e falar, cara, talvez não vale mais a pena fazer desse sentido, por exemplo, né? Então, mas linhas gerais, né, a grosso modo, porque eu estou falando isso, depois pode ter alguém que, no meu caso específico, eu fiz aqui um estudo e eu vou sair prejudicado. Beleza. Mas a grosso modo, em linhas gerais, tende a manter uma neutralidade para as empresas comerciais. Tá? Fazendo aqui o disclaimer, né? Claro. E, cara, assim, o que a gente percebe é que o setor de serviços, sim, vai ser chamado a pagar uma continha um pouco maior, né? Por um motivo muito específico, tá? Existe uma tendência para serviços de ter menos despesas e margem de lucro maior. Essa tendência é com base em quê, Vitor? Cara, numa dinâmica de mercado mesmo e da própria atuação. Para você ter uma ideia, tá? Vou dar um exemplo bem grotesco aqui, que é a presunção do lucro que a Receita Federal coloca para o lucro presumido, comércio é bem diferente, né? A gente está falando... bem diferente. 32%. E vamos falar a verdade, não é uma realidade para o serviço. Não é uma realidade, mas geralmente sim, porque a dinâmica é diferente. Geralmente o faturamento do serviço, sim, vamos lá, né? Geralmente, empresas de serviços, se você comparar uma empresa pequena de serviço e uma empresa pequena de comercial, geralmente o que acontece? Para o cara ganhar dinheiro no final, o faturamento na empresa de serviço ela é menor do que na empresa de comércio. Sim. Por quê? O cara do comércio ele tem que comprar a mercadoria e revender. O cara do serviço não necessariamente precisa intelectual. Muito mais intelectual. Então você tende a ter um custo menor na prestação de serviço. É uma tendência, né? Obviamente não é uma regra geral. Mas quanto menor o seu custo e maior a sua margem de lucro, nessa nova dinâmica da reforma tributária, que é chamada ali, né, de regime regular de IBS e CBS, né? Que é quem paga a alíquota cheia, ou mesmo com os descontos lá, com as reduções que a gente falou anteriormente. Quanto mais custo,
mais crédito você vai trazer. E o que é o crédito? O crédito é uma dinâmica de... Você tem o débito, que é o quanto você vai pagar de imposto. E aí você tem o crédito, que é o crédito. O crédito é o abatimento do quanto você vai pagar de imposto. Então, quanto mais despesa você tiver, maior o seu crédito, né? E maior vai ser o quanto você vai abater do seu débito, que é o que você vai pagar. Uhum. Essa dinâmica que vai acontecer, e isso muda muita coisa para muitos negócios. Sim. Então, por isso que, como as empresas de serviço têm uma margem de lucro maior, quer dizer que ela tem menos despesas. Como ela tem menos despesas, a gente conclui que vai ser menor os créditos que elas vai trazer nessas despesas, nesses custos que ela tem. E aí, consequentemente, menos abatimento lá na frente. Tá? Então, assim, isso tudo, mais uma vez, tá? Uma visão geral. Grosso modo, a resposta mais... abrangente possível. Porque, por exemplo, a gente fez a Masterclass essa semana para os nossos clientes. Mas e no caso de uma empresa que XPTO? Eu falei, cara, depende. Quem são os clientes dessa empresa? Quem são os fornecedores dessa empresa? Sim. Como é a operação dessa empresa? Tudo isso a partir de agora, Matheus, é importante, porque assim, tudo isso a partir de agora faz diferença. Sim. Qual a sensação que eu tive, cara? E aí eu queria ver se você confirma. A sensação que eu tive é a seguinte... por exemplo, dar um exemplo da própria Moonflag, né? A nossa gestão, ela é uma gestão, apesar de a gente ser uma empresa menor, né? Uma empresa que está dentro de uma PME, né? Mas ela é uma empresa bem organizada. Tem o financeiro bem organizado, controlo todas as notas de entrada, não pago nada sem nota, emito todas as minhas notas, tá tudo regular. Então eu entendo que para mim, eu não estou muito assustado com toda essa relação, porque eu entendo que, assim, por a gente ter tudo bem organizado, não vou sofrer tanto, né? Me parece ser isso. Agora, o cara que tem a empresa, que não recebe nota fiscal do fornecedor, que paga sem nota, que às vezes não fatura tudo e tal, esse cara, que às vezes há anos, ele não se adequou, vamos dizer assim, não tem uma gestão mais profissional do negócio, a sensação que dá é que esse cara que vai se ferrar e que essa reforma veio para pegar esse cara. Agora, uma empresa como a minha, que já tem, tá tudo certo, cara. Sabe, vai mudar lá o imposto. Pô, minha preocupação é se vai aumentar. Mas às vezes eu também acho que já é alto hoje, então eu não sei se vai aumentar tanto mais. Mas por que é alto? Porque eu faturo tudo certo lá. Então, sabe, eu acho que ela vai ferrar mais com essa casta de empresas que, cara, não tá fazendo as paradas certas. E quem tá fazendo certo, beleza, vai se adequar, mas vai se adequar com muito mais facilidade. Faz sentido isso? Faz todo sentido, você tá 100% certo. O problema é que 90% das empresas não são igual a sua. Sim, eu sei. Esse é o problema. E 100% dos 90%, sem querer dar uma de Dilma aqui, os 20% dos 10%, que na verdade não é 20%, é 20% dos 10%, mas 90% das empresas não é igual a sua, não são igual a sua. E 100% dos 90%, todos esses Sim. 90%, não fazem nem ideia do que vai acontecer e disso. O que eu tive com um cliente nosso, esses dias, e ele atua num mercado muito difícil, onde a informalidade é muito forte. E ele falou, cara, mas o que eu faço se os meus fornecedores não me emitem nota? Eu falei, cara, mas ele não emite nota por quê? Porque ele não quer ou porque você paga mais barato sem nota? Aí ele, então, veja bem, não precisa responder, eu já entendi. Falou, então você tem duas opções. E aí, sendo muito claro, como você falou no começo, né? Eu falei para eles, tem duas opções. Primeiro, ou você são três, na verdade, né? Primeiro, ou você pede nota pro cara, ou você muda de fornecedor. E a terceira ou você continua com esse fornecedor e você paga o imposto dele. Porque é o seguinte, quando você não pegar a nota dele, você não se acredita. E quando você não se acredita, você vai na outra ponta, que é a sua ponta, você paga o imposto cheio. Então, assim, a princípio é mais ou menos isso que a gente está falando, tá? Embora lá para frente a gente vai estar falando de split payment, na hora que entrar o pagamento no split, o cara vai precisar da nota, senão o split não funciona, né? Então, uma coisa importante também, né? Acho que o tema que a gente veio falar aqui são das polêmicas da reforma. Uma das coisas que está acontecendo é que a nota fiscal ela vai assumir um papel
tipo, praticamente, cara, assim, a tendência é que ao final de todo o processo, a nota fiscal, a emissão da nota fiscal, seja a obrigação acessória, que é a declaração que é entregue hoje, né? E tanto que tem uma parada rolando aqui, eu faz tempo que eu não acompanho, inclusive, porque o processo tá, o PL está lá em tramitação e não foi para votação ainda. Tá. Mas tem um PL 108 que inclusive traz no texto que uma multa para quem cancela a nota fiscal. Para você ver o tamanho da importância que a nota fiscal vai assumir. Porque você vai emitir a nota, você emite a nota, basicamente você entrega uma confissão de dívida que você está emitindo aquela nota, já que você emitiu aquela nota, você deve tanto de imposto. E aí quando você deve tanto de imposto, vai existir um código de pagamento nessa nota, e assim, toda a nota vai estar atrelada a um código de pagamento, e esse código de pagamento é o código de pagamento que vai fazer a viabilidade por dentro do split. Porque daí com a emissão da nota, com o código de pagamento, é uma confissão que você emitiu, vamos falar aqui, né? Então, dá um exemplo real, você emitiu uma nota de R$1.000, vamos supor que seja 28% a alíquota CBS-IBS. Então, você vai lá e você vai emitir, o pagamento ali vai ser 1.280. Correto. Então, ele já vai entender que aquela nota de 1.000 que está trazendo aquele 280 com aquele código específico daquele CNPJ, quando aquele pagamento acontecer referente àquela nota, já vai entender que R$1.000 é da empresa X e 280 vai lá para a galera de Brasília. Isso, vai pro governo, né? E aí uma dúvida agora, mas questão, uma curiosidade mesmo. Isso pro comércio, pro varejo, que recebe muito dinheiro físico ainda assim, porque a gente entendeu a realidade do Brasil, ainda é uma coisa que vai ficar do jeito que é hoje. Cara, vai ficar do jeito que é hoje. Inclusive, o split payment, agora eu ia falar uma coisa que eu não sei se é verdade, então vou refazer a minha fala. O split payment, inicialmente, só está previsto para relações B2B. Tá. Tá? No B2B eu entendo que isso aí tende a funcionar bem. Não vai funcionar para B2C e tal, mas assim, vamos imaginar o seguinte, né? Você está em Brasília, você quer mais dinheiro, né? Você botou o split payment no B2B, reduziu brutalmente a sonegação, cara, o próximo passo é colocar no B2C. Óbvio, isso é uma coisa meio óbvia. Então, sim, vai acontecer, tá? Inclusive depois para o Simples Nacional, assim, né? Então, que é uma das grandes questões aí, é como é que fica o Simples nessa história toda, né? Mas uma coisa importante, Matheus, também com relação a pagamento de impostos e sonegação, é que a dinâmica de débitos e créditos que vai acontecer, e algumas pessoas não tinham percebido isso, conversando até com financeiro e consultores de alguns clientes nossos, até falou assim, não, isso não vai acontecer. Um cara brigou comigo uma vez numa reunião, se bem que assim, e aí eu lembro disso, mas a reunião foi no começo de 2025, muita coisa não tinha evoluído. E o cara falou, não, isso não vai acontecer. Virou pro cliente, né, que estava na reunião, falou, fulano, isso não vai acontecer. Não se preocupa com essa informação, porque isso não vai acontecer. Mas aconteceu. Que é o seguinte, um dos princípios da reforma tributária é o que a gente chama de não cumulatividade plena, ou seja, o imposto ele vai pulando na cadeia. Certo. Então, sempre uma etapa da cadeia se beneficia do imposto pago pela cadeia anterior, né? Então, beleza, fechou. Só que, diferente do que é hoje, e aí vamos usar um exemplo de uma empresa de PIS e COFINS, de lucro real, que se acredita de PIS e COFINS. Tá. Então, uma empresa, a gente tem bastante isso lá com agência, a gente tem algumas agências lá que são lucro real. Então, o cara pega lá um PJ que emite uma nota de 10 conto contra a agência do lucro real. A empresa do lucro real pagaria de PIS e COFINS 9,25. Ok. Tá? E a empresa do Simples aqui, que era esse caso que eu estava tentando explicar, né? Ele não trabalha para a gente, ele é uma pequena agência do Simples Nacional e trabalha para os clientes grandes aí no mercado. E aí, quando ele emite essa nota de 10 mil, a empresa do Simples, esse cara do lucro real se acredita dos 9,25 que ele pagaria e não do que essa empresa do Simples pagou dentro do DAS, um valor bem menor. Bem menor ele pagou. Bem menor. Tá, beleza, primeiro ponto. Então ele se acredita de 9,25 e tem uma diferença aqui que sumiu no processo, não existe, o governo não recebe.
Segundo, se esse cara aqui, que é o que acontece muito no mercado de comunicação, não paga o imposto, esse cara continua se creditando de algo que não foi recebido. Exato. Além dele se acreditar de um valor maior que vai ser pago, se não for pago, mesmo assim ele se acredita. E essa dinâmica acaba com a reforma tributária. Porque o crédito, né? Faz sentido. O crédito, ele é econômico. Ele é financeiro, desculpa. Econômico não. Financeiro. O crédito, ele é financeiro. Ou seja, se a etapa anterior não pagou, você se acredita de nada. Segundo, se a etapa anterior pagou 10, você se acredita de 10. Ah, mas eu teria que pagar 28. Esquece, ele só pagou 10, você só vai ter 10 de crédito. Tá? Então essa é uma mudança que muita gente também não tinha entendido, acho que muita gente ainda não entendeu, porque obviamente ninguém está falando disso por aí, que é um papo mais técnico, que só a gente que se propôs a estudar esse assunto durante esse ano está falando, mas cara, é uma mudança brutal se você for pensar. Né? Cara, às vezes você pega uma empresa do lucro real que faz isso, e tem uma margem de 7%, cara, você tirou esses 4% de gap e a margem do cara diminui mais que a metade. Né? Outra coisa também que vai acontecer, vai acabar, como esse negócio do IBS, que é o substitutivo do ICMS, agora é no destino, né, e não mais na origem, cara, como é que você força não é a palavra, desculpa, né? Vamos corrigir a palavra aqui, palavra sem poder. Como você incentiva uma indústria a ficar lá numa cidade X que ela nunca ficaria, a não ser por uma isenção de ICMS, por exemplo, a ficar lá. Porque agora não importa mais se ela está na Bahia, em São Paulo, Rio Grande do Sul ou no Amazonas. Porque vai ser pago lá no cliente. Então o estado consumidor é onde importa. É onde vai o imposto agora. Então mudou essa. Então assim, é isso que eu falo que vai mudar muita coisa e talvez muita gente não está entendendo, sabe? Uhum. E cara, deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Diante de todas essas mudanças, e eu estou conseguindo entender aqui, eu estou aprendendo junto com você aí, que tá me ouvindo. E eu também, eu tô aprendendo também. Diante de todas essas mudanças, a parte teórica para mim fica muito clara, entendo e vejo sentido. Mas ao mesmo tempo a gente tem lá, como diz o Adib, né, que é o Brasil de 10 Brasis, né? Estamos aqui em São Paulo, Avenida Paulista, pô, legal, tudo bacaninha, legal, um pouco mais profissional, mas quando a gente vai, eu sou uma pessoa que vem de cidade interior, né? Quando a gente vai lá, que nem onde eu nasci, lá em Peneira e Alagoas, ou onde eu vivi, que foi em Monte Carmelo, Minas Gerais, a gente não tem uma mesma dinâmica, mesmo no B2B, que é a dinâmica que você vive aqui, não só em São Paulo, mas São Paulo, Rio, BH, grandes capitais. Você tem cara, vamos imaginar assim, um mercado de 22 a 23 milhões de empresas, vamos imaginar que, vou chutar alto, 10 milhões seja o MEI, beleza? Sobrou 13. Desses 13, a gente tem aí 90% fatura até 1 milhão por ano. É o Simples Nacional. Ou seja, grande maioria Simples Nacional e, sinceramente, gestão amadora, todo esse fator. Uhum. Aí você imagina aí, agora trazendo tudo que você me contou aqui de cronograma, começa a partir de janeiro. Cara, destaca lá na nota a mudança no imposto. Aí depois vai ter esse período de teste vai progredindo, onde começa a recolher IBS, CBS. E aí, em paralelo, você vai reduzindo gradualmente o recolhimento dos outros impostos. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem na ponta o empreendedor lá, que é o pequeno empreendedor, mesmo de serviço, mesmo de B2B, totalmente amador, que não tem um RP, que não emite nota fiscal de maneira controlada, que não controla fornecedor. Olha o potencial de caos que toda essa porra tem, vamos falar a verdade. Você, cara, você acha que existe um risco de caos muito grande nessa transição? Porque isso sobrecarrega o escritório de contabilidade, que por sua vez também não tem lá essa mão de obra tão ampla para atender, principalmente a nível de informação até, eu diria. Porque, por exemplo, uma coisa que eu tenho pensado muito, cara, como é que os contadores estão se comunicando com seus clientes? Você está fazendo isso, mas, pô, você está falando do Ibrage, ou quantos clientes você tem, pessoas e tudo mais. Não, mesmo assim é um desafio, é difícil. É um desafio. Até porque, desculpa, te cortei, não, né? Imagina. Mas como você falou da comunicação, é um desafio porque a gente está comunicando. Cara, eu te falei quantos clientes a gente tem. Pois é. Quantas pessoas tinha lá na nossa Masterclass? Eu sei, eu entendo. Não tinha 10%, entendeu? Não tem, porque essa galera é a galera que a hora que virar, que der o problema, vai
ficar desesperado. Eu acho que existe até um risco de colapso aí da parada. Como é que você enxerga esse processo? Uma vez que você fala assim, Matheus, é real, vai acontecer do jeito que estão falando, no tempo que estão falando. Então a gente tá falando na iminência realmente de um turbilhão de coisa que pode acontecer aí, que eu não vejo muita... Como é que vai resolver? Aí eu vejo às vezes assim, talvez a resolução seja uma prorrogação da porra toda. Não sei. Tá, não quero colocar isso, até porque como eu já disse aqui pra vocês, eu não sou especialista, não sou eu que tô estudando sobre esse assunto. Mas assim, eu tô só raciocinando mesmo, sabe? E queria compartilhar com você. Cara, não, mas a sua preocupação é legítima, também é a minha, mas, assim, obviamente, prazos, eu acho que o primeiro prazo, assim, da emissão da nota não vai existir. O segundo prazo, que é 2027, de CBS e IBS, desculpa, perdão, eu tô tão acostumado a falar IBS e CBS junto que eu me falha do ato falho de já junto. Mas a segunda, que é 2027, que é a da CBS, que é a saída de PIS e COFINS, certo, e a entrada da CBS, eu também não vejo assim, possibilidade, a não ser que tenha uma hecatombe em 2026, que eu também não acho que vai acontecer. 2026 a gente começa com o destaque do campo. Isso destaque. É um real. Tá aí pra já... empresas do lucro presumido e lucro real. Lucro presumido e lucro real. Empresas do simples estão fora dessa dinâmica. Essa obrigatoriedade. Tá. Beleza. Só que aí eu vejo assim, o que para mim vai gerar um caos maior, porque assim, por dois motivos, a partir de 29. Porque aí vira bagunça mesmo, e aí mexe com valores maiores, tá? Porque se você pegar lá esses 28% aí, a gente tá mais, provavelmente uns 40% desses 28%, né? Eu fazendo conta de Dilma aqui de novo, 40% de 28%. Mas assim, uma parte menor disso é CBS, então os impactos serão menores. E quando começar a virar, vai ficar pior, porque a alíquota de IBS ela é maior do que a de CBS, né? E ela vai ser gradativa, então vai ser 90-10, 20-80. Isso, qual é o problema disso, tá? A gente até falou na quarta-feira, a gente vai ter 7 janelas de reprecificação. E é o que você falou, esse empreendedor não sabe precificar hoje. Pois é. Não vai saber lá na frente. Não vai saber. Eu acho que o que vai acontecer é que esse cara vai ser obrigado a correr ou ele vai quebrar. Muitos vão quebrar. E aí eu acho que entra um pouquinho, quando a gente estava vindo para cá, a gente conversou sobre processos de consolidação em alguns mercados. Eu acho que a reforma tributária vai trazer muitos processos de consolidação para alguns mercados. Não só no contábil. Não só no contábil. Entendi. O contábil sim, o contábil até já começou, né? Porque o que eu mais vejo hoje, alguém fala, pô, o contador lá, o que é o tiozinho lá, não sei o quê. O cara falou que não aguenta mais aprender coisa nova, ele falou que vai desistir. Cara, alguém ouviu isso, foi lá e falou, cara, quando você quer nessa carteira aí, passa para cá. Então, mas eu acho que vai acontecer em vários mercados, porque, veja, o que está acontecendo hoje com relação a esse assunto? Quem está debruçado sobre estudos de impactos da reforma tributária hoje? Cara, as grandes empresas. Assim, e eu estou falando isso porque os meus clientes que prestam serviço para grandes empresas, a grande maioria já recebeu ou recadastramento de fornecedores com a pergunta que, ou um específico falando da reforma tributária, ou um recadastramento de fornecedores com o regime tributário atual, com a pergunta se já estudou os impactos da reforma tributária na empresa dele, e se após, se sim, né? Se após a implementação da reforma tributária, dos novos impostos, IBS e CBS, ele pretende continuar no Simples. Então, ó a pergunta que já é um estudo de impacto do que vai acontecer. Agora, essa pergunta, quem que tem resposta para essa pergunta? Então, a maioria não tem. Mas a depender dessa resposta, essa empresa grande vai fazer o estudo se vale a pena manter aquele fornecedor ou não. Só que imagina o seguinte, esse cara que é pequeno, provavelmente ele chegou naquele momento e que ele estava ignorando essa questão da reforma tributária, e eu falo ignorando por quê?
Porque a gente lá dentro do eBay, eu estou falando desses clientes que são meus clientes, por exemplo, a gente está falando sobre isso. A gente está avisando os caras. A gente chamou todo mundo para esse negócio. E a galera ignorou literalmente. Quando chega esse momento, aí o cara começa a ficar preocupado. Só que para uma grande maioria de empresas não existe esse momento, né? E aí o que vai acontecer? Como tudo na vida, vai ter as empresas que se prepararam e vão sair na frente desse processo, e vão ter as que não se prepararam e não vão sair na frente. Das que não se prepararam, uma parte vai passar clientes para as que se prepararam. E imagina que as que não se prepararam vão passar clientes, e quando eu falo clientes, vão passar recursos financeiros para as que se prepararam. E quando as que se prepararam tiverem mais recursos financeiros, mais geração de caixa, é bem provável que ela compre as que não se preparam, algumas que não se prepararam e estão tendo dificuldades para fazer isso muito rápido, porque não é simples, né? Então, quando eu falei para você lá da questão do iceberg, que as pessoas só estão vendo a ponta do iceberg, que são os tributos, né? Você depois comentou e foi muito assertivo em falar que na minha empresa, cara, a gente tem o nosso RP financeiro, a gente tem o controle dos fornecedores, a gente tem todo o controle da nossa gestão, etc. e tal. E é exatamente isso. A reforma tributária é uma pequena parte sobre tributos. Um maior impacto ali vai ser a gestão do negócio, a organização, e aí quando eu digo a gestão, é a organização do financeiro e, consequentemente, a margem de lucro. Né? Então, é isso que vai estar lá. Quem se preparar e conseguir sair na frente vai ter uma vantagem competitiva muito grande com relação às empresas que não se prepararam. Sim. E aí você pega isso num período aí, empresas patinando e outras correndo muito rápido, você pega um período de 12 meses, cara, essas que estão muito rápido com relação às que estão patinando, foram para outro patamar muito rápido. E aí existe uma tendência, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, de alguns mercados passarem por consolidação. Sim. Né? Então, por exemplo, você pega lá um cliente, uma empresa na área de comunicação, uma pequena agência que atende determinada demanda de uma empresa grande, né? E ela não se preparou, cara, quando em 2027 o negócio estralar e mudar, e ela, opa, como assim? Não entendi. O cara vai descontar, ele vai ter que pagar aquele imposto maior que ele não estava preparado para pagar, aquilo vai comer a margem dele, e ele vai falar, cara, mas eu não consigo mais trabalhar desse jeito. Aí vai vir quem se preparou e vai falar, amigão, deixa comigo, eu vou atender seu cliente e você tá fora do jogo. Cara, é um cenário interessante, né? Mas ao mesmo tempo, talvez um pouco assustador. Aí preocupante. Assim, muita gente vai quebrar. Talvez muita gente vai quebrar. Assim, não é pouco. Muita gente vai quebrar. A gente tem conversado sobre isso. Porque imagina o seguinte, das coisas que eu falei aqui, organização financeira, dos 90% lá que a gente conversou. Ninguém tem. É que é inexistente, cara. Inexistente. Ou seja, não tem. Não tem. Não tem organização financeira. Vai sofrer um impacto brutal na margem. Ou seja, sim, vai sofrer um impacto brutal na margem porque tem muita informalidade. Compra sem nota, cara, paga o cara sem nota porque ele faz mais barato, etc e tal. E o que esse cara vai descobrir no final do processo, se ele quiser organizar a casa, vai ter o que não vai organizar, que vai ficar pelo caminho, e vai ter esse que vai querer organizar. Provavelmente esse que vai querer organizar a casa, no final desse processo de organização, é bem provável que ele vai descobrir que a margem de lucro dele é toda a sonegação que tinha dentro do negócio. E esse cara faz o quê num cenário desse? Entendeu? Então, isso a gente está falando, tudo isso a gente está falando sem levar em consideração, a gente está falando tudo de se a gente estivesse fazendo tudo isso em planilha de Excel, né? Agora, sem levar em consideração o peso psicológico, né, e emocional de você tomar um baque desse no seu negócio, né? A gente estava conversando também sobre essa questão do baque psicológico.
nem todo mundo consegue segurar essa barra. Então, por isso que eu falo que, cara, eu acho que vai ter muita gente que vai quebrar e vai ter em alguns mercados um processo de consolidação. Vai ter menos empresas prestando serviço para mais clientes. O que você, enquanto empresário contábil, além desse processo de se comunicar com o cliente, de instruir, educar, o que mais você imagina que vai ser necessário você ter de ações e o que você já está fazendo para que você não entre para essa estatística aí que você acabou de falar para mim que acredita que vai existir? Então, a gente, quanto empresa, a gente está fazendo os nossos estudos de impacto, né? Embora, que nem você comentou, assim, a gente também tem uma casa bem organizada, óbvio. Agora, o processo com os nossos clientes, ele tem sido... a gente descobriu que o processo ele vai ter que ser na linha educacional, na linha pedagógica mesmo. Então, qual é a minha intenção a partir de agora? Porque, como eu te falei, né, quem está estudando isso hoje a fundo são as empresas muito grandes. Então, você pega essas empresas gigantescas, as grandes indústrias, as grandes varejistas, esses caras estão debruçados sobre esse assunto. Uhum. São os caras que eu te falei que estão mandando lá recadastramento de fornecedor e questionário de estudo de impacto para os nossos clientes. Quando esses caras definirem a regra do jogo, é como tudo, né? Vai cascateando de cima para baixo. Quando esses caras definirem as regras do jogo, esses que estão abaixo deles na cadeia vão ter que definir as regras do jogo que ele vai jogar de acordo com o que a pessoa que compra ou que contrata definiu. Uhum. Então o grandão vai definir a regra do jogo. Essa faixa aqui vai ter que se adequar à regra que foi definida lá em cima. E depois vai passar isso para a próxima cadeia, que vai passar para a próxima etapa aqui, né? Então, por exemplo, o meu cliente lá presta serviço para uma agência que presta serviço para uma empresa, não vou falar o nome nenhum para não fazer marketing de ninguém aqui no seu podcast, mas bom, vamos lá, já que a gente está rodando no YouTube, não vai fazer propaganda, presta serviço para o YouTube, né? Perfeito. Então, o cara presta serviço para uma agência que presta serviço para o YouTube, beleza. A hora que o YouTube definir a regra do jogo, a agência vai ter que se adequar à regra do jogo que o YouTube definiu. Porque a mesma regra, provavelmente, que o YouTube definiu para quem eles contratam, para os fornecedores dele, vai ser muito parecida com as outras empresas no mesmo nível. No mesmo nível e no mesmo setor, principalmente. Principalmente no mesmo setor, né? Principalmente no mesmo setor. E aí, o que vai acontecer? A agência vai falar, cara, a partir de agora a regra do jogo vai ser essa. E aí o meu cliente vai ter que se adaptar à regra que a agência se adaptou, entendeu? Então, tudo isso vai ser um processo de cascateamento de cima para baixo. Então, esse cara vai definir, o de baixo vai definir, aí esse cara que presta serviço para isso vai ter que redefinir. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas ainda não chegou no processo de precisar definir a regra do jogo. Então, muita gente está ignorando o processo das mudanças, etc. e tal, porque ainda não foi instigado a isso. Isso é uma coisa que deve acontecer talvez nos próximos de 1 a 2 anos. Na verdade, eu tenho uma expectativa que as pessoas comecem a acordar para isso a partir do meio do ano que vem. Porque aí em 27 você já tem uma mudança de saída de PIS e COFINS para a entrada do CBS, e aí já faz, agora vai ter que tomar uma outra atitude aqui, a gente vai ser obrigado a prestar atenção nisso. Independente se ganhar o lado A ou o lado B na política, isso não legal. vai... Putz, cara, foi legal você ter perguntado isso. Se o Bolsonaro ganhar, sair da cadeia, vira o herói, ganhou, não muda nada. A história se repete, né? Sai da cadeia e vira presidente. Não, cara, na boa, assim, tem uma questão, eu conheço algumas pessoas que falam, eu nem tô preocupado com isso aí, porque, cara, eu tenho certeza que o PT não vai ganhar essa eleição, e quando entrar um presidente... Tem muita gente que tá pensando assim, com certeza. Um monte de gente. Se você tá pensando assim, esquece, tá? Por um motivo muito simples. Como eu falei, o maior beneficiado, e aí pode ser talvez indireto, mas o maior beneficiado do processo é o governo federal. Ou seja, independente do líder... É o governo federal. E aí você tem uma estrutura de governo que não é o presidente, né? É o primeiro ponto. Segundo ponto, essa reforma foi aprovada numa emenda à Constituição.
E para quem não sabe, né, para você aprovar uma emenda à Constituição, você tem que fazer um esforço político muito, mas muito grande, porque para você aprovar uma emenda constitucional, eu esqueci agora a regra, mas você tem que ter 2 votações em cada casa e você tem que ter um quórum garantido de quase todo mundo lá, e você tem que aprovar, primeiro, você tem que botar todo mundo para votar, e você tem que aprovar com 2/3 daquele todo mundo. Ou seja, dá um trabalho para desfazer. E 2 vezes em cada casa. Uhum. Cara, é muito difícil, é muito difícil. É por isso que as emendas à Constituição só funcionam quando é de interesse majoritário de Brasília. Cara, e tem que ser difícil, né? Porque é um negócio muito sério. Não, tem que ser difícil. Embora acho que no Brasil ainda é fácil. Nossa Constituição tem emenda pra caramba. Mas, assim, eu acho que se Beleza, né? O que eu quero dizer com isso é... Você está dizendo que não vai mudar nunca? Não, não é isso que eu estou falando. Por quê? É óbvio que essa mudança estrutural de IBS e CBS é uma emenda constitucional. Cara, isso não vai mudar. Essa nova dinâmica, débitos e créditos, antecipação do pagamento do imposto, né? Porque uma das coisas que a gente não falou também, que quando eu falei lá que o impacto ia ser muito forte para algumas empresas, eu falei da sonegação, o cara vai descobrir provavelmente alguns vão descobrir que a margem de lucro é a sonegação. Uhum. Mas tem um outro impacto de margem, de fluxo de caixa, porque hoje como é que funciona para a grande maioria das pessoas? Cara, eu vendo hoje, eu recebo hoje, eu pago imposto dia 20 do mês que vem, ou seja, pode ser até... Vou trabalhar com o dinheiro aí. Eu trabalho com o dinheiro do governo. Isso vai acabar quando você tem esse pagamento antecipado, né? E ainda esqueci de falar, quando eu falei do split payment, que o governo foi muito, mas muito esperto, porque ele inventou essa dinâmica do crédito financeiro, que é o seguinte: você que comprou de mim ou me contratou, só vai usar o crédito do meu se eu pagar o meu imposto, certo? E se o split payment não estiver funcionando? Como é que você sabe que eu vou pagar meu imposto ou não no ato? Tem um delay aí, né? Então, mas aí o que o governo fez? Foi malandro. Falou, cara, se por acaso não funcionar o split payment, a gente inventou um negócio chamado recolhimento pelo adquirente. O adquirente é a pessoa que compra, né? Ou seja, aí se eu presto um serviço para você e o split payment não está funcionando, lembrando que inicialmente o split payment vai ser opcional, né? Embora eu acho que vai ser difícil. Mas ele é previsto um pouco mais adiante, né? 2027 a previsão inicial. 2027. Mas vamos supor que não dê certo. Mas você comprou de mim ou me contratou e quer os meus créditos, obviamente, porque eles querem pagar menos imposto. Claro. Eles inventaram o recolhimento pelo adquirente, que é o seguinte: você vai pagar o meu imposto. Mais um trabalho aí para você que é contador. Quem vai ter que fazer essa guia, obviamente, é o contador, que é o que acontece hoje com a retenção do imposto, mais ou menos. Entendi. Né? Só que aí é o seguinte, vai ser na hora. Então você compra e aí o recolhimento pelo adquirente é você que vai se beneficiar do crédito, vai fazer questão de pagar o meu imposto. Vai fazer sentido. Nessa lógica vai porque é o único jeito, se não tiver o split payment, é o único jeito de você garantir que o meu imposto vai ser pago para você se beneficiar dele, entendeu? Então o governo foi esperto. Tem uma coisa legal, eu esqueci a resposta a pergunta que eu estava respondendo, mas eu lembrei de uma coisa importante, que é o seguinte, é uma informação surreal essa. Porque o Brasil é um dos únicos países sérios do mundo. Bom, também falei uma coisa. O Brasil é um país sério, então também não sei. Passou. Mas vamos supor que eu esteja certo? Vamos dizer que sim. O Brasil é um dos países mais sérios do mundo que adota esse modelo do IVA. Então, assim, a gente é um dos últimos países a entrar nesse sistema de recolhimento de imposto. Que, por um lado, é uma vergonha, mas, por outro lado, para a Receita Federal foi fantástico. Porque o que a Receita Federal fez e o governo como um todo acabou fazendo? E aí, gente, peraí, você falou da questão política, né? Esse processo começou a acontecer lá em 2018, tá? Então, lembrando quem era o presidente em 2018. Então, não é uma coisa desse governo, essa questão do imposto único, veio desde lá. A única diferença é que mudou o discurso, né? Porque quando era o outro governo, esse governo metia o pau e agora que virou para esse governo, o outro lá mete o pau e tá tudo certo, a gente sabe como é que funciona o teatro. Mas, o que aconteceu? Desde 2018... o governo, e aí quando eu digo governo, são as instituições do governo, a Receita Federal, a SERPRO, etc. e tal, rodou
todos os países do mundo que adotaram esse modelo, todos os países da Europa, todos os Estados Unidos, Canadá, Índia, foram em todos os lugares com as receitas federais e os sistemas de processamento de dados desses países e perguntaram o seguinte: quando vocês implantaram? No ano tal. Beleza, o que vocês descobriram depois que implantaram que as pessoas conseguiram burlar o sistema? Aí, ó, a gente descobriu isso a gente conseguiu arrumar, isso a gente não conseguiu arrumar até hoje e tal. Então, o que acontece hoje no Brasil, e assim, eu não sei se você já ouviu falar isso, né? Mas a tendência é que o Brasil tenha o sistema financeiro mais eficiente do mundo. Isso não é uma zoeira. Tá? Não, o sistema bancário eu já vi. O bancário sim, mas o que acontece? A gente está falando do sistema tributário. Tá. Quando eu digo não simplificado, tá, mas eficiente do ponto de vista arrecadatório. Porque o Brasil foi em todos os países do mundo que adotaram esse modelo de IVA e viu como é que as pessoas burlavam o sistema. Os caras criavam não sei o que para não pagar do jeito, ter uma redução. Beleza, aqui não vai ter, a gente vai colocar isso dentro da lei. Porque ele pegou várias coisas que já tinham sido implementadas. Tudo que os caras, em 10 anos, 15, 20 anos, as empresas conseguiram usar para dar um jeitinho e passar por fora, o Brasil teve essa experiência, recebeu isso desses outros países, já colocou dentro da lei exatamente para fechar o cerco mesmo, né? Então, realmente é um negócio bem... E aí eu esqueci a resposta que eu estava... a pergunta que eu estava respondendo. Você respondeu, porque na verdade eu falei se isso a gente não poderia esperar uma alteração independente da alternância de governo, mas você já falou que não. E aí, beleza, é isso, é uma... Transcende, né, o transcende líder o líder, porque, cara, é assim, para você aprovar uma emenda constitucional, é um esforço político muito forte. Você precisa juntar muita gente, é muito esforço. São muitas engrenagens, né? O que quer dizer que não vai mudar, o que não quer dizer que não vai mudar nada. Por quê? Por exemplo, pode ser que a alíquota deixe de ser 28 e caia para 8? Se o governo mudar? Pode. Vai acontecer? Pouco provável agora. Talvez um dia lá na frente, acho pouco provável. Porque existe uma tendência aí... a queda de alíquota também eu acredito bem pouco. Porque acontece, o que pode mudar... Se cair de um lado, vai aumentar de outro. O que pode mudar dentro de tudo que a gente falou de reforma tributária aqui é alíquota... benefícios, tudo que é incentivos. Tudo que é via lei complementar, né? Ou lei ordinária. Por exemplo, a lei 214, ela é uma lei complementar. Ela pode ser alterada? Pode. É fácil alterar essa lei? Não. A lei ordinária é mais fácil de alterar, que é essa do 1087, que é o negócio do imposto de renda. Mas, cara, quem vai querer alterar um 1087 que tira imposto de quem ganha até 5 mil, zera, para quem ganha até 7.350 diminui e cobra imposto de quem ganha acima de 600 mil? Não vai. Politicamente ninguém quer assumir esse BO, entendeu? Então, assim, eu acho que a tendência é que vai ser isso aí mesmo, sabe? E aí, beleza, vamos passar uma lei para diminuir o IVA de 28 para 26. Cara, beleza, pode até ser. Vai acontecer? Não sei, sabe? A tendência é que passe uma lei para aumentar, talvez. Porque existe uma coisa que é o seguinte, Matheus, a gente tem que aprender o seguinte. Quem é que manda nesse negócio? É uma instituição chamada Estado, certo? É isso. O governo federal, tudo que a gente falou aqui, Brasília, né? Estado. E aí você tem o Estado federal, o Estado estadual e o Estado municipal. O que acontece com o Estado? E aí a teoria do Milton Friedman, que é aquele economista da escola de Chicago, né? Que você tem 4 jeitos de gastar o dinheiro, né? Que é fantástico, né? Então você pode gastar o seu dinheiro com você mesmo. Legal. Você pode gastar o seu dinheiro com os outros, você pode gastar o dinheiro dos outros com você, e você pode gastar o dinheiro dos outros com os outros. Cara, você gastar o dinheiro dos outros com os outros é a pior coisa que pode acontecer no mundo, né? Porque no caso, o que o Estado faz? Então você tem, quando você gasta o seu dinheiro com você, o que você faz? Cara, eu quero alguma coisa de qualidade, porque afinal de contas eu mereço. Quando você vai gastar o seu dinheiro com os outros, você vai falar, cara, beleza, legal, vou dar um presente pro cara, vou procurar o melhor custo-benefício nesse gasto. Quando você vai gastar o dinheiro que é do outro
com você, você fala, cara, não tô nem aí para custo-benefício. Paga aí e me dá o melhor. E quando você vai, e a pior de todas é quando você vai gastar o dinheiro dos outros com os outros, que daí tanto faz o quanto custa, o que vai gastar, se vai ser eficiente ou se não vai. E o Estado é essas duas coisas, é o dinheiro dos outros com o próprio Estado, ou seja, para bancar aqueles belos jantares lá do STF, as emendas parlamentares. Não tem diligência, né? Não sei o quê. Cara, eu vou gastar o dinheiro dos outros com a gente mesmo, então, cara, beleza, manda pau que a gente... Cara, é o fundão eleitoral, que cara, todo ano cresce absurdamente e tal. E você vai gastar o dinheiro dos outros com os outros. Aí é saúde, educação, e caralho, mas os caras estão roubando uma beleza. Então, assim, voltando aqui. O Estado, ele gasta o dinheiro dos outros com ele mesmo ou o dinheiro dos outros com os outros, que são os dois piores jeitos de gastar dinheiro. O que vai acontecer no final das contas é que a tendência é, que nem eu falei no começo, tem uma redução de 600 bilhões de sonegação para 100 bilhões. Né? Ou seja, arrecadamos 500 bi a mais. Meio trilhão. Meio trilhão a mais. Aí você vai falar, pô, legal, essa reforma... ela busca a neutralidade. Então, se a gente for partir desse princípio, cara, hoje a arrecadação é essa. A arrecadação aumentou, cara, você tem que equalizar a alíquota para baixo para equalizar isso, certo? Certo. Não vai acontecer, porque o dinheiro dos outros com os outros e o dinheiro dos outros com eles mesmos vai aumentar o gasto. E a tendência é que é o seguinte, quanto mais economia e mais eficiência o sistema tributário tenha, maior o gasto do Estado vai acontecer, né? O Estado vai cada vez gastar mais. Então a tendência é que daqui a um tempo, a mesma discussão que a gente tem hoje, pô, o déficit, não sei o quê, o dinheiro não sei o quê, a gente vai ter que falar, então realmente, acho que a gente vai ter que aumentar mais a alíquota de IBS e CBS, porque não tá dando conta esse negócio, entendeu? Sim. E cara, vamos lá, a gente já deu aqui nosso tempo, estamos aí falando 1h30 de reforma tributária, então, o que eu queria fazer uma última pergunta para você, e depois também pedir para você deixar uns recados finais aí pra turma, aí tirando o crachá um pouco, tirando o lado estudioso, que você está estudando bastante do tema, eu queria saber do Vitor, na opinião dele como cidadão até, você acha que a reforma tributária ela vai fazer bem para o mercado? Porque quando a gente conversa aqui, como a gente está 1h30 conversando, eu entendo que muitas coisas eu gosto, outras eu já penso que talvez não vão surtir nenhum efeito, poderiam surtir, mas aí vem o lado do ceticismo em relação à gestão pública, mas algumas coisas me agradam. E você, Vitor, você entende que vai fazer bem para o mercado, vai fazer mal, vai ajudar, vai piorar, enfim? Cara, eu tenho duas opiniões sobre isso, tá? Hoje, se eu não me engano, se você juntar todos os cenários possíveis de ICMS, ISS, PIS e COFINS, se eu não me engano, a gente tem hoje 4,1 bilhões de cenários possíveis. 4,1 bilhões. Loucura. A tendência com a reforma tributária é que isso caia para em torno de 400 milhões, tá? Cenários possíveis no geral, tá? Legal. Então, assim, eu, Vitor, como cidadão que mora nesse país, serei penalizado por ser um empresário da área de serviços, né? Assim como a maioria dos empresários da área de serviços, serei penalizado. E isso não me agrada nem um pouco, porque, como você bem colocou no começo, o exemplo, quando você fala de tributação de dividendos, quando você fala de alíquota de imposto, sempre tem alguém na mesa que fala, mas lá na Europa é isso que eles pagam. Uhum. Só que lá na Europa o cara não precisa pagar tudo que a gente paga aqui, além da carga tributária. Tá? Então, esse é um ponto que isso não me agrada. Por outro lado, eu sou um cara extremamente longo prazista, na minha visão, inclusive para o meu negócio. Eu acho que no longo prazo, se não tiver uma guerra mundial e o mundo acabar antes, ou se Jesus não voltar, eu tenho uma convicção muito grande que no longo prazo
o Brasil volta a ser interessante para grandes investimentos de estrangeiros, tá? Porque hoje o Brasil... e aí esse meu achismo, ele não é baseado na minha opinião, e sim num podcast que eu vi com uma pessoa responsável por tributos indiretos, que é PIS e COFINS, da KPMG, né, que é Big Four, uma das maiores do mundo e tal, e ela disse que no encontro que ela estava esse ano, não sei em que país, também não sei do que era, mas resumidamente era com empresários, grandes empresários de outros países, e aí tinham de vários países. Foi a primeira vez que, após uma análise da reforma tributária que ia acontecer aqui no Brasil, o Brasil, naquela perspectiva daqueles empresários, voltaria a ser um país investível. Tá? Porque é muito difícil investir no Brasil, todo mundo sabe disso, isso não é nenhuma novidade. Quando chega uma marca gringa aqui, todo mundo fica mó animado, fala, não sei o que, os caras geralmente vendem a operação para uma empresa brasileira. Isso é comum acontecer, porque é muito difícil. Aquela máxima, ela sempre volta à tona, né? O Brasil não é para amadores, nem para gringos. Então, eu acho que a longo prazo... Você é um cara otimista a longo prazo. A longo prazo, longuíssimo prazo. Legal. Agora, a pergunta que fica, que eu não tenho a resposta é: quem sobreviverá ao longo prazo? Entendi. Muito bom. Excelente reflexão, inclusive. Vitor, se quem está nos ouvindo aqui até agora, até o final, quiser saber mais do Vitor, do Ibraj, quer acompanhar qualquer rede social, deixa seus contatos aí com a turma. Pô, cara, vamos lá. Vitor Moloshenko, MOLOCHENCO, @Vitor Moloshenko no Instagram, e também segue o Ibraj lá, @Ibraj, IBRAGE, Contabilidade, Ibraj Contabilidade, lá no Instagram também, segue a gente. Você tem publicado conteúdo sobre reforma? A gente está falando bastante sobre reforma tributária, a gente fez uma masterclass essa semana sobre reforma tributária, foi muito legal, meio longa, né? 3 horas, a gente discutiu bastante termos práticos, a gente fez simulações de custo, de margem, impactos de novos tributos, foi muito legal. Em breve também vai estar procura lá no meu canal do YouTube, Vitor Moloshenko, em breve vai estar lá essa masterclass, então vai lá. Segue lá. Boa. Os links do Vitor estarão aqui na descrição também, para você, caso tá ouvindo aqui a gente no YouTube, clicar lá e acessar. Porque o nome é difícil, né? Então... o nome é difícil. Mas os links estão aqui na descrição. Deixa seu comentário. Qual que é a tua dúvida em relação à reforma tributária? Quem sabe a gente não pode aí fazer um apanhado de dúvidas e tratar em episódios posteriores. É isso aí, é episódio técnico, né? Mas ao mesmo tempo com uma linguagem descomplicada para a gente tá preparado para os efeitos dessa reforma tributária. Vitor, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, da hora irmão. demais. Valeu mesmo. Sempre que quiser, é só chamar. Fechou. Estamos aí. Fechou. Você ficou com a gente até o final aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui, né, cara? Se interessar no assunto. Compartilha esse episódio aqui com o teu sócio, com a tua equipe fiscal, com a tua equipe na contabilidade. E eu espero que ele seja útil para vocês. Vamos desbravando esse tema e fazer ele se tornar mais próximo da realidade. A gente se vê aí no próximo episódio. Um abraço, até a próxima. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí para você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.